Olá, amigos! Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a prova de Biologia do Enem na edição 2017. Uma prova que ela veio no nível médio, puxado para difícil. Algumas questões, inclusive, no nível de dificuldade bem maior. Apenas algumas poucas questões envolvendo simples interpretação de texto. Uma prova que ela veio bem conteudista, com muitas questões de conhecimento um pouco mais aprofundado. Uma prova bem técnica. Então, quem estava esperando aquela prova mais puxada para o cotidiano, nós tivemos apenas algumas poucas questões relacionadas à vida cotidiana. A parte de biologia, ela exigia conhecimentos realmente de biologia, conhecimentos um pouco mais detalhados. Em termos de diversidade de assuntos, eu acredito que a prova pecou nesse assunto, ela teve apenas uma pequena diversidade de assuntos, talvez um pouco mais diversidade do que o ano passado, mas ainda assim uma pequena diversidade. Nós contamos mais ou menos 13 questões de biologia, né? Claro, sem contar as interseções, e dessas 13, ecologia dominou a prova, que aliás é o normal de acontecer. Né? Várias questões de ecologia. O segundo tema mais frequente foi genética, mas não aquela genética das contas, aquela genética dos heredogramas, uma genética mais baseada em conceitos. Então tinha que ter algumas ideias de conceitos de genética. Tirando ecologia, tirando genética, os outros assuntos foram um pouco mais variados. Mas ainda assim, dentro do universo enorme de assuntos da biologia, eu diria que a prova ela teve uma pequena diversidade de assuntos. É uma prova que, para o aluno que se preparou bem, o aluno que tem um nível de conteúdo um pouco melhor, vai ficar mais fácil. Né? Para o aluno, por exemplo, lá, que não tem um embasamento muito bacana em biologia, ele vai estranhar um pouco mais, ele vai achar a prova um pouco mais difícil nessa situação, mas eu diria que é uma prova de maneira geral boa, muito bem elaborada. Né? As questões com textos curtos para não cansar muito o aluno, questões bem objetivas, em que o aluno não tinha tanta dificuldade de encontrar qual é o item correto, então acredito que a dificuldade não seja muito em cima disso. Então a dificuldade não foi em interpretação, a dificuldade não vai ser nesse ano em termos de interpretação, ela vai ser mais em termos de conteúdo mesmo, uma prova técnica, uma prova conteudista, uma prova de nível médio, talvez com algumas questões um pouco mais puxadas por difícil.